Muito bem, graças a Deus, voltando aqui falando sobre o Espírito de vida. O Espírito de vida te livrou da lei do pecado e da morte. Então nós sabemos que nós somos nova criatura, mas pelo fato de ser nova criatura, isso não impede de você viver uma luta, porque a nova criatura é dentro de você, no teu espírito. O Espírito Santo passa a habitar com o teu espírito e você se torna uma nova criatura. Por isso Jesus disse lá no jardim de Getsêmani o seguinte, ele falou, orai para que não entreis em tentação. Ouça isso, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o apóstolo Paulo explica isso aqui. Ele diz assim, logo tornou-se o bom em morte? De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado fosse excessivamente maligno, a fim de pelo mandamento o pecado se tornasse excessivamente maligno. Ele diz assim, porque bem sei que isto é, na minha carne não habita bem algum, na carne não habita bem algum. Olha, ele dizia que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia, mas o mal, isso ele conseguia. É o que acontece com todas as pessoas, com todo ser humano. Mas vamos ouvir o que ele diz no último versículo. Quando ele diz assim, aliás, no último não, nós vamos ver aqui o penúltimo versículo. O 23, 7:23 de Romanos. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Quando ele diz, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, ou seja, o homem, ele na sua consciência, ele sabe o que é certo, porque até mesmo ele recebeu um novo coração, um novo espírito, mas ele tem esse entendimento, mas uma outra lei combate contra esse entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Agora, ouça aqui essa parte importante que ele diz, miserável homem que sou. Outra tradução diz, desventurado homem que sou. Aí o apóstolo Paulo, ele fala aqui a seguinte maneira, no versículo 24, a outra tradução que diz, desventurado homem que sou, a que eu estou lendo diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus. Aí vem o versículo 25. Ele diz, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então, ele sabe que há dentro dele uma divisão. A carne milita contra o espírito contra a carne. Aí é que ele vai explicar no capítulo 8 sobre a lei do espírito de vida, que nos livra da lei do pecado e da morte. Para você ver no capítulo 8, quando ele diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus? Quem nasceu de novo. Quem é uma nova criatura. Esse que está em Cristo Jesus. Aí ele diz, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, essa lei do Espírito de vida é explicado lá no livro de Ezequiel. Eu vou mostrar para vocês, Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Quando ele fala aqui um coração de carne, então aqui ele está falando o que Deus faria no futuro.
E Jesus, quando na cruz diz, está consumado, ele começa esta promessa. No próximo vídeo nós vamos falar melhor sobre esse assunto. Até lá, que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Até lá.